Amém. Vamos lá então para a palavra. Antes de eu começar com a palavra mesmo, eu queria que você cutucasse o seu irmão do lado. Se você está meio longe de alguém, eu vou falar com você, hein, irmã. Vai cutucando o irmão do lado, mas você vai falar uma coisa para ele. Tô te vendo, hein? Vai, tô te vendo. Tô te vendo, hein? Tô de olho em você. Dá uma acordada, uma despertada, porque é quarta-feira, o pessoal já está cansado do trabalho, né? Então dá uma agitada nele. Você já falou que você está vendo ele? Agora fala assim para ele, mas Deus te vê diferente. Mas Deus está te vendo diferente, amém? Deus, Ele não nos vê como a gente vê o outro. Ele vê diferente, amém? Deus nos vê com outros olhos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. É 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amém? Acho que já está aqui. Eu vou estar lendo para vocês. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Então, o que está acontecendo aqui nessa passagem, só para vocês entenderem, né? Quem estava reinando sobre Israel era Saul. Só que o que Saul estava fazendo estava desagradando a Deus. Porque agora o que prevalecia na vida de Saul era só a aparência. Ele era um homem forte, um homem bonito, um homem de guerra, né? Tinha uma aparência boa, mas internamente ele estava distante do Senhor. Então, o que o Senhor fala para Samuel? Vai lá, vai até a casa de Jessé, que você vai ungir o meu rei. Então, Samuel, né, chega na casa de Jessé e começa falando para Jessé para trazer os filhos. Então, o que Jessé faz? Vai trazendo os mais fortes, né, que tem aparência de rei, né? Os mais fortes, homens de guerra, os bonitões. E aí, chega o primeiro lá, aí Deus já fala para Samuel: Não é esse, você está vendo o exterior, mas eu, Deus, eu vejo o interior. Aí vai um, vai outro, vai 7 filhos. Samuel fala: meu Deus, acabou, não tem mais ninguém. Aí Jessé, ele se lembra que ele tem mais um filho, né? Ele, eu tenho um carinha aí meio baixinho, assim, meio magrelinho, meio estranho. Tá lá apacentando as ovelhas, né? E então, Samuel fala para Jessé: então traz ele, né? Traz ele que eu quero ver. E Davi vai diante de Samuel e Deus confirma para Samuel que ele era o futuro rei de Israel, era Davi. Porque Deus, ele não estava vendo a aparência de Davi, mas Deus estava vendo o coração. Então aqui essa noite eu falo para você, independente do que você está passando aí dentro de você, Deus, ele te conhece. Ele te vê como ninguém mais te vê. Às vezes, durante a nossa vida toda, nós queremos passar por quem nós não somos. Queremos fazer coisas para chamar a atenção das pessoas, sendo que a única pessoa que nós precisamos chamar a atenção é a atenção de Deus. Porque é Ele que nos conhece no secreto. Quando ninguém mais vê, quando as luzes se apagam, é só você e Deus. Seu amigo, ele pode estar com você 20 horas por dia, mas vai ter 1 hora, 2 horas no dia que ele não vai conseguir estar com você. Aí é só você e Deus. E aí que ele fala que ele te conhece. Ele conhece as suas dores mais profundas, os seus medos mais profundos. E ele te chamou da maneira que você é. E ele quer te usar e te capacitar da maneira que você é. Não coloque sobre você um peso. Eu não posso, eu não consigo. Entenda que realmente nós não podemos, nós não conseguimos. Mas quem faz através das nossas vidas é Deus. E se Ele vê o nosso interior, Ele pode todas as coisas. Amém? Então,
quando Deus fala para Samuel que ele vê o interior, o que será que ele via em Davi? O que será que ele falava que Davi tinha de diferente? Eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro, ele era um adorador. O que isso significa? Significa que Davi, ele adorava a Deus a todo tempo, em espírito e em verdade. O que significa isso? É não adorar pelas suas próprias forças, mas com a ajuda do Espírito Santo, porque tem vezes que a gente não vai conseguir estar aqui em plena quarta-feira. A gente está cansado, eu falo por mim, eu canso também, gente. A gente acorda cedo, a gente tem a nossa rotina, mas a gente está aqui. Então a gente pede ajuda pelo Espírito Santo. Então Davi, ele era um adorador, ele adorava em espírito e em verdade. E em verdade por quê? Porque ele se baseava na palavra. O Senhor é a própria verdade. Amém? O que ele enxergava também em Davi? Temor ao Senhor. O que significa temor? Temor é obediência. É entender que mesmo quando ninguém está te vendo, você tem que fazer certo. A gente não tem que fazer bonito para se aparecer para as pessoas. Lógico, a gente gosta de receber elogios. Mas o que a gente tem que estar perguntando para nós mesmos? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que o que eu estou fazendo está fazendo Deus feliz? Nós temos os nossos pastores aqui. Temos os pastores de Ibilê também. E nós devemos honra a eles. Honra aos nossos líderes de célula, de ministérios. Mas o que a gente vai fazer é para Deus. Está agradando ao Senhor? Porque Deus, ele conhece o teu íntimo, o do teu coração. Eu sei que às vezes a gente quer fazer bonito. Né? A gente quer, nossa, eu preciso, né? Mas assim, o que eu preciso entender, se eu fazer bonito, vai estar agradando a Deus ou não? Porque para você, muitas vezes, o que é o bonito não é o da vontade de Deus. Porque Deus, ele vê aqui dentro. Amém? Uma outra coisa que eu anotei aqui é puro de coração. O próprio salmista Davi, né? Ele escreve em Salmos 24, do 3 ao 5. Não precisa abrir. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. A gente não precisa ficar fazendo promessas falsas para agradar as pessoas. A gente precisa ver o que Deus quer, o que está sendo sincero no nosso coração. Sabe? A gente zoa sobre eu cantar. Gente, não é meu dom. Eu tô com o microfone aqui, mas eu não vou ter essa oportunidade aqui, tá, gente? Porque, graças a Deus, né, Rivas? Mas assim, uma vez uma pessoa falou pra mim, você pode não cantar bem, mas o seu louvor para Deus sobe como um incenso suave. E Ele se agrada da tua adoração. Então, eu sei que eu não canto bem, tá, gente? Eu sei disso. Eu sou um pouco desafinada. Né? Eu falei que eu e a pastora Aline vai fazer uma dupla. Mas assim, eu sei que Deus, ele vê meu coração. Ele sabe da minha vontade de agradar Ele. Eu falo que eu sou o terror do altar. Quando eu tô aqui na frente, eu já falo, meu Deus, eles estão em desespero comigo. Porque eu me empolgo, porque eu falo, eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Eu vou dar como se fosse o meu último louvor. Então, é isso que o Senhor quer, a pureza do nosso coração. Amém? E Davi também, ele era um homem segundo o coração de Deus. O que significa isso? Que ele não andava conforme a vontade dele, mas conforme o que o Senhor queria para ele. E é isso que o Senhor quer essa noite. Que nós possamos fazer conforme o que Ele quer para nós. Às vezes a gente quer ir para a direita, o Senhor fala, não, é para a esquerda. Ou vice-versa. O que o Senhor quer para você essa noite? Ele está te vendo, Ele está te enxergando. E você tem que se atentar a isso. Se atentar que Deus está me vendo. E Ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, o Senhor é comigo. E é isso que a gente precisa entender. Que a gente está aqui hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele vê. Uma vez a pastora Aline falou assim, que a gente precisa contar os nossos testemunhos, né? E eu muitas vezes na célula, eu contava testemunhos do meu pai. Eu uso muito meu pai como exemplo, né? Testemunho de outras pessoas do que aconteceu. E eu tenho um testemunho. Mas assim, eu nunca quis contar o meu testemunho. Só que assim, esse testemunho foi o que me mostrou que Deus me enxergava. Foi o que me mostrou que Deus me ama da maneira que eu sou. E que Ele vai me usar da maneira que eu sou. Que a gente não precisa querer se comparar a outras pessoas. Porque imagina um monte de Jéssica nesse mundo. Vocês iam ficar tudo doido. Um monte de Dan, eu ia ficar doida. Né? Então assim, precisa de um equilíbrio.
Então assim, Deus ele faz cada um da sua maneira. Não queira se comparar a outra pessoa. Deus ele erra? Que eu saiba, Deus ele não erra. Então Deus, quando ele te formou no ventre da sua mãe, ele já saberia como você seria. E ele, o que ele faz? Ele nos molda conforme a vontade dele. A partir do momento que a gente se permite ser usado por Deus, ele vai e faz. Que é a sua loucura mesmo. A pastora Aline falando que eu levantei e derrubei todos os envelopes lá do dízimo. E assim, é dessa maneira que Deus vai nos usar. A gente não precisa ser quem nós não somos. Então, se eu estou aqui hoje, a única coisa que eu pedi para Deus foi: me usa conforme o Senhor quer, eu só quero ser o teu instrumento. E eu falando, né, com Deus, eu falei: Senhor, eu gosto de dar exemplos, né? Eu gosto de falar, eu gosto que as pessoas entendam. E Deus falou: conta o teu testemunho. Eu falei: mas o meu testemunho? Aí ele falou: conta do teu testemunho. E eu falei: amém, então eu vou contar o meu testemunho. Gente, eu sofri muito com complexo de inferioridade. Eu sempre me senti a rejeitada. Eu sempre me senti a não aceita pelo meu grupo de amigos, pela minha própria família. Quando eu tinha uns 5 a 6 anos, meus pais estão aqui, eu sofri um trauma muito grande na escola e eu desenvolvi depressão infantil. Uma criança tomando remédios, taxa preta, vou dizer assim, e fazia acompanhamento na Unicamp. Os meus pais tiraram a faca da minha mão por várias vezes. Eu tentei suicídio, criança. E eu me sentia rejeitada. Por mais que eu tinha os meus pais ali, que falavam como eu era importante, eu não entendia isso. E eu fiz um tratamento por um bom tempo na Unicamp. Fui crescendo, fui amadurecendo agora, eu acho que em Cristo estou madura, né? Mas assim, fui entrando na pré-adolescência e eu ainda tinha isso de complexo de inferioridade. Eu cresci uma criança mais fortinha, cheia de espinha, começa o famoso bullying. E eu sofri bastante. E aí eu desenvolvi uma anorexia, eu parei de comer. Em 3 meses eu emagreci 25 quilos. E eu fui internada novamente na Unicamp. Eu tinha uns 14 para 15 anos. E os nutricionistas aqui entendem melhor que eu, tá, gente? Eu não sei explicar muito bem. Mas o meu estômago estava praticamente colado. E se colasse, não teria mais uma volta. E eu iria morrer. E a única coisa que meu pai sabia fazer era orar. Ele tinha acabado de entregar a vida para Jesus. Eu estava começando nos caminhos do Senhor. Eu ainda não entendia verdadeiramente que existia alguém que me via. Eu só entendia que tinha pessoas ao meu redor tirando sarro de mim. A gordinha, a espinhenta. O pai dela não trabalha, o pai dela está desempregado. Gente, as crianças ouvem coisas que elas não querem ouvir, né? E quando os pais não têm um conhecimento da palavra do Senhor, por mais que eles tentem ajudar, é difícil. Então eu cresci com muitos traumas, né? Então foi a parte do suicídio, depois eu desenvolvi anorexia. E na Unicamp mesmo eu falei: eu não tenho por que viver. Já deixa colar então, deixa eu parar de comer. E aí meus pais não deixaram eu sair de lá. Fui me alimentando lá, fui ganhando força, ganhei bastante peso, né? O que eu perdi ganhei quase o dobro já. Mas glória a Deus por isso. E aí eu tive alta. E aí eu comecei a ir firme na igreja e comecei a entender que tinha um Deus que me amava. Que tem um Deus que me ama. Que tem um Deus que me vê. Que tem um Deus que vê cada um de vocês. Eu não sei qual que é o trauma de cada um de vocês, qual que é o medo de cada um de vocês aqui. Mas eu só posso falar que existe um Deus que nos vê. Que um Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo de vocês nascerem, antes mesmo dos seus pais escolherem o nome de vocês, porque eu imagino que os pais se reuniram para decidir o nome de cada um aqui. O meu foi por causa da música, né? Acho que o nome dela é Jéssica. Mas cada um tem um porquê, né? Então, antes mesmo dos seus pais escolherem o nome de vocês, Deus já sonhou com cada um de vocês. Olha o valor que cada um tinha. Só que eu não entendia isso. Eu não entendia o meu valor. Eu não entendia quem eu era para Deus. Então, a Jéssica, criança, ela não sabia, ela sofreu bastante. Né? Ela fez tratamento, tomou remédio por um bom tempo. Entrou na fase da adolescência, continuou tomando remédio, desenvolveu anorexia. Continuei tomando remédio, porque eu precisava daquele remédio para me ajudar, para me controlar. E aí foi onde eu realmente peguei firme com o Senhor Jesus. Entendi que eu tinha um Deus que me amava.
que Ele era o médico dos médicos e Ele poderia trazer a cura para mim. Ele que poderia me curar por inteiro. E eu tô aqui hoje. Eu entendo que Ele me ama. Eu entendo que Ele me vê. E é isso que eu quero falar para vocês, igreja. Deus, Ele vê cada um de vocês. Deus, Ele ama cada um de vocês. Mesmo vocês não entendendo o valor de vocês. Às vezes vocês podem falar, mas minha esposa parece que não me ama. Não sei o que está acontecendo, sabe? Ou meu pai parece que me trata mal. O meu filho, entenda. São processos que acontecem na nossa vida. E a gente precisa olhar para Jesus. Na nossa força, a gente não vai convencer a ninguém a nos amar. No nosso querer, a gente não vai convencer ninguém a querer nos amar. Mas existe alguém que não mediu o esforço para nos amar. Que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho naquela cruz. Para que vocês não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então Jesus... Amém. Então Jesus, Ele nos ama. Amém? Essa palavra, né, fala que a pregação, ela tem que ficar sendo pregada mesmo, né? A gente precisa ficar repetindo. E é isso que Deus está colocando no meu coração, que vocês precisam entender que tem alguém vendo as suas lutas, que tem alguém vendo as dores de vocês, que vocês não estão sozinhos. Em meio à tempestade, tem alguém que se chama Jesus, que Ele não mede esforços para estar conosco. Às vezes a gente busca refúgios nas pessoas, refúgios em amigos, refúgios em tantos outros lugares. E quando a gente busca esses refúgios, a gente esquece de Jesus. Porque a gente quer ocupar a nossa vida em tantas outras coisas, sendo que o primeiro que deve ter lugar é Ele. Porque Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. E quando eu entendi isso, quando eu ainda já estava, vamos lá, para os meus 15 a 16 anos, eu entendi que eu tinha o meu melhor amigo, que os meus amigos carnais poderiam me trair, poderiam fazer bullying comigo, que meu pai ou minha mãe pudesse fazer alguma coisa que não me agradasse, eu tinha Jesus como meu melhor amigo. Ele jamais me deixou. Ele jamais deixou cada um de vocês. Quando vocês acordam, às vezes, na madrugada, com 1001 preocupações, Ele está te vendo. Ele só quer que você fala, vem Deus, participa aqui comigo desse bate-papo, me ajuda. Me fala o que você recomenda que eu devo fazer. Sabe, isso faz Deus tão feliz. Porque Ele nos criou. Ele entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Favor imerecido. A graça, a gente não merecia, mas Ele fez. Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância com Ele. E o que Ele quer? Só que a gente busque Ele. Que a gente não entenda. Que a gente entenda, né? Que a gente não está sozinho. Amém? Que Ele vê valor em nós. Um outro exemplo que eu queria contar para vocês. Eu não sei quem que estava aqui. Na última ministração que eu ministrei. Eu falei sobre ansiedade. Acho que algumas pessoas estavam, outras não. E eu falo que quando Deus, Ele quer falar com a igreja, Ele fala primeiro com o pregador. Então, Deus, quando eu preguei anteriormente, Ele falou muito comigo sobre a minha ansiedade, que eu precisava tratar a minha ansiedade. E para quem não sabe, eu estava passando por um processo seletivo. Eu fui chamada para fazer uma entrevista numa empresa em fevereiro. Eu sou um pouco ansiosa, dá para perceber, né? Para, assim, né? E já era maio, eu não tinha um retorno da empresa, 3 meses. Eu podia ter só um não, pelo menos você descansa, né? E eu não tinha nada. Eu ligava pro RH, eu deixava a mulher doidinha. Porque eu queria uma resposta, né? Eu falei, pelo menos fala se é sim, se fala que é não, só para eu descansar. E aí, o que eu estava fazendo? Na minha própria força. Eu entendia que Deus estava comigo, mas eu queria ajudar Deus. Eu ajudar Deus? Vocês ajudar Deus? Não dá. Ele é Deus. Né? Como foi louvado aqui. Ele é o Deus do impossível. O que é possível, Ele deixou aqui pra gente fazer. Mas o que é impossível é pra Ele. E eu estava querendo fazer na minha força. E aí eu fui convidada para trazer a palavra. Eu falei, Senhor, fala o que o Senhor quer que eu traga para a tua igreja. Ele falou, ministra ansiedade. Eu falei, beleza, Deus. Então tem que começar comigo, né? Como que eu vou ministrar sobre ansiedade, sendo que eu estou sendo ansiosa? E aí eu descansei no Senhor.
Eu falei, ai Deus, não vou mais pensar nesse processo. Se for para ser, vai ser. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Mas faça a tua vontade. Ministrei aqui na quinta. Participei do batismo em Valinhos no domingo. Estava trabalhando para o Senhor. Porque eu realmente, assim, o que eu faço é para Jesus. É tudo sobre Ele. Porque Ele me encontrou. Ele me viu quando ninguém mais me via. E aí domingo eu fui dormir. Falei assim, Deus, eu decidi descansar no Senhor. De verdade, eu descansei. Eu preguei sobre a ansiedade e estou descansando. Seja feita a tua vontade. Na segunda o RH não me liga? Falei, caramba, Deus, eu podia ter descansado há mais tempo, né? Mas tudo bem, é que Deus, Ele gosta de tratar a gente. E o RH me ligou falando que eu tinha passado. E glória a Deus por isso. Hoje eu estou lá, vai fazer 9 meses já que eu estou na empresa. E eu estou muito feliz. Eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa. Eu falo pro pessoal por causa do restaurante, né? É porque, gente, eu levava marmita há mais de 10 anos. Não aguentava mais ter que fazer comida. Na verdade, meu marido que fazia comida, né? Não queria mais comer aquela comida. Eu falava que eu queria trabalhar numa empresa que tivesse um restaurante. Tudo que eu pedi para Deus, Ele fez muito melhor. Lá tem até café da manhã, gente. E aí, eu peguei e fui chamada para entrar nessa empresa. E eu agradeci muito ao Senhor. E aí, eu fui entendendo que Deus, Ele achava graça em mim. Porque eu fui descobrir que eu estava participando do processo seletivo com mais 87 pessoas. E só eu entrei. Era eu e mais uma pessoa, mas acabou só eu entrando. Então imagina, qual que era a probabilidade entre eu e mais 87 pessoas? Deus achou graça em mim. Deus falou, alguma coisa essa menininha tem aí. Vou usar ela, vou colocar ela lá para fazer a diferença. E eu entrei lá. E as pessoas chegaram falando pra mim assim, nossa, o jeito que você entrou foi muito diferente, porque aqui tem o POI, que é o Programa de Oportunidade Interna. Então, normalmente, as pessoas que passam para vendas eram pessoas de dentro da empresa para vendas. Abriram essa oportunidade e, gente, eu não mandei um currículo. Me encontraram no LinkedIn. Eu estava orando a Deus. Eu falei assim, Deus, onde eu estava? Eu gostava das pessoas, mas assim, já não estava dando mais para sustentar, né? Eu sou uma pessoa casada, eu e meu esposo, a gente tem as contas. E eu estava orando a Deus. Falei, Deus, o Senhor me conhece, ó, o Senhor está me vendo. E eu estava vindo de Lins. Eu sou vendedora, né? Eu falo bastante, então eu trabalho com vendas. E aí eu trabalhava antes como interna. E eu estava vindo de Lins, de um cliente, tinha dado tudo errado lá. E aí eu falei, Deus, não tô aguentando mais trabalhar, dirigir horas, eu ficava semana fora de casa, né? Então às vezes eu ia na segunda, voltava na quinta, então eu estava cansada. Eu e Jesus aqui do meu lado. Gente, quando você estiver sozinho no carro, você não está sozinho, você está com Jesus. Ele sentava do meu lado lá e a gente ia, e eu super batendo altos papos. Falei, quem passar do lado, ele fala, essa daí é doida, não é só por Jesus. E aí eu conversando com ele, falei, Deus, eu tô cansada, né? Ó, aconteceu isso no cliente, o Senhor sabe do meu esforço, o Senhor sabe tudo que eu fiz para que desse certo. Tô longe de casa. Deus, faça o teu querer, sabe? Tipo, me enxerga, Deus. E Ele estava me enxergando. Ele enxerga cada um de vocês. Amém? E aí, beleza. Cheguei, acho que na empresa na quinta-feira, voltei embora de Lins. Na sexta-feira teve uma reunião. Como assim posso dizer? Cobrança, né? Vendas, isso, aquilo. E eu já estava cansada. Falei, Deus, mais uma vez, né? Tudo que está acontecendo. Faça o teu querer, faça o teu agir na minha vida. Eu sentei na mesa, tinha uma mensagem no meu LinkedIn. Oi, Jéssica, tudo bem? Eu vi o teu perfil. Gente, meu perfil estava desatualizado. Falei, eu vi o teu perfil, gostei, né, das suas capacitações. Falei, Jesus amado, que capacitação, né? Mas amém, glória a Deus. O Senhor me capacita. Se ela viu, assim, agradou algo, né? Eu sou formada em administração. Tenho o básico do inglês, agora eu voltei a estudar novamente, porque é uma multinacional, né? Então, assim, e eu tenho uma pós-graduação, mas assim, entre tantos outros, falei, Deus, mas que experiência com vendas? Eu tô com a carteira assinada em vendas há pouco tempo em relação a tantos outros, né? E aí ela falou, eu vi o teu perfil aqui, gostei, vou te passar as informações da vaga e tudo mais, né? Vê se você se agrada e, né, eu quero que você faça parte desse processo. Falei, tá bom. E aí eu vi, falei, não, me agrada sim, Senhor. E aí eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, né? Lógico, eu queria ajudar Deus. E quando eu ajudei, não deu muito certo. Mas Ele me enxergou. Ele te enxerga.
Ele sabe as dores que você passa no secreto. Ele sabe cada lágrima que você derrama. Deus, eu não estou aguentando mais, essa dor tá difícil, tá pesado aqui. Eu não aguento mais. Mas Deus, Ele está vendo. Deus, Ele fala que essa dor não é tua, é dele, porque Ele já levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. Ele já levou naquela cruz todo o peso que estava sobre nós. É tudo sobre Ele. Então Ele vê quando a gente está no secreto chorando, Ele vê quando a gente está no carro, no chuveiro. Quem é casado aqui, às vezes entra no chuveiro para chorar para que a outra pessoa não veja as suas dores. Os seus filhos. Mas você está lá e Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele vê cada lágrima sua. Quando você está no carro e fala, eu não vou entrar, não aguento mais. Ele está vendo. E Ele fala, você não está sozinho. Quando o próprio pai de Davi esqueceu do filho. Gente, quem é pai aqui, mãe? Imagina esquecer o próprio filho. Tudo bem, Deus, Ele fala que é possível. Mesmo que os pais esqueçam, né? Ele não vai te esquecer. Porque antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Ele te planejou. Então você é importante, você tem valor. O problema é que às vezes a gente busca reconhecimento em lugares errados. A gente busca reconhecimento de pessoas. Eu vou fazer isso porque essa pessoa vai ficar feliz. A gente busca reconhecimento num namoradinho, numa namoradinha. Sabe? A gente precisa procurar o que agrada a Deus. E quando a gente busca verdadeiramente o que agrada a Deus, Ele prepara o que é do agrado dEle para as nossas vidas. Então fala para Deus, Deus, o que te faz feliz? O que eu vou fazer que vai te agradar? Porque Ele te vê. Fala para Ele também, Deus, eu não estou aguentando isso. O que eu posso fazer? Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Foi o que Ele fez agora comigo nessa nova etapa da minha vida, no meu trabalho. Ele viu a minha dor. Ele viu que não estava sendo fácil, estava vindo as contas. E Deus, Ele falou, não, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. É porque eu sou melhor que vocês? Não. É porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aonde a gente tem buscado. Não é na nossa força, não é na tua força, é na força dEle. E quando a gente deixa Deus agir, Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente acha que é possível para nós. Ô Beto, eu vou contar uma coisa sua, pode? Agora, se não puder, todo mundo já sabe. O Beto, ele faz parte dos Guardiões, né? Ele estava sem trabalhar. E aí ele estava contando pra gente, ele queria uma oração, porque sempre quando a gente se reúne, a gente coloca lá, alguém tem um pedido de oração, né, tudo mais, vamos estar orando junto. E aí ele pegou e falou assim, eu fiz uma entrevista de emprego, mas era pro segundo turno. E o segundo turno vai ser ruim porque vai me tirar da presença do Senhor. Então eu falei não pra vaga. Agora você pensa, em sã consciência, uma pessoa está precisando trabalhar e ela fala não. A gente entendeu que o que ele estava querendo? Agradar o coração do Senhor. E Deus não trouxe paz para o coração dele. E ele falou, não aceitei. E hoje ele está empregado. Está numa empresa abençoada. Está ganhando assim, mais assim do que ele imaginava, pelo que ele contou para a gente. Depois você vai testemunhar. Já estou testemunhando o testemunho do irmão, né? Oh, meu Deus. Tem restaurante, glória a Deus. Amém. E assim, ele está aqui no culto hoje. Ele está num horário que agrada ao Senhor. E trouxe paz para ele e para a família dele. Então, quando a gente busca verdadeiramente o Senhor, a gente descansa nele, Ele nos vê, Ele nos enxerga. Amém? Eu passei por várias coisas durante a minha vida toda. Cada um de nós passamos por várias coisas durante toda a nossa vida. Mas em nenhum momento Deus nos deixou sozinho. Às vezes a gente acha, eu tô sozinho. Ninguém tá me vendo, sabe? Por que tá acontecendo isso? É porque, mais uma vez eu falo, a gente busca em lugares errados. A gente busca respostas em lugares que não é pra gente achar respostas. Uma pessoa tá com problema no casamento. Com quem que você vai procurar uma resposta? Com uma pessoa que seja casada, o que eu penso, né? Que tem um relacionamento e siga conforme o que a palavra diz. Porque se você vai falar, gente, eu não estou aqui julgando, pelo amor de Deus. Você vai falar que você está com problema no seu casamento. Por uma pessoa que não é casada, divorciada, que está no mundo, que não conhece os caminhos do Senhor, o que ela vai falar? Separa. Ixi, não vai dar certo não, separa. Depois você arruma outro.
As pessoas estão banalizando o casamento. E o casamento é uma instituição criada pelo Senhor. Então, independentemente do problema que você está passando na tua vida, se é casamento, se é vida espiritual, se é no seu trabalho, se é sua vida pessoal, o problema é com você mesmo. Busque a resposta no Senhor. Porque como ele enxergou Davi, onde o próprio pai esqueceu, ele vai enxergar cada um de vocês. Você não está aqui à toa. Se você veio aqui hoje, em plena quarta-feira, muitos estão cansados, veio direto do trabalho, é porque você precisava entender essa palavra. Que Deus, ele está te vendo. Independente dos seus problemas. Às vezes para você, o seu problema é gigantesco, do tamanho de um elefante. Só que para Deus é uma formiguinha. Porque o que é impossível para Deus? Nada. A única coisa que ele pede, que você entenda, que ele está te vendo. Descansa, entrega as suas dores, as suas aflições para mim, porque eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Não eu, Jéssica. Porque eu agora estou vendo que o pastor Denis combinou comigo, a gente está igualzinho. De vinho, calça preta e sapato bege. Vamos cantar, vamos fazer uma dupla aqui. Eu estou vendo vocês o exterior. Eu estou vendo cada um aqui o exterior. Eu não estou vendo o interior de cada um. Às vezes uns podem estar dando um sorriso, mas por dentro está querendo chorar. Está falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero sair correndo. Mas se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui. É porque Ele queria que você ouvisse essa palavra. Que Ele está cuidando de tudo. Que Ele te vê. Eu, mais uma vez, Jéssica, estou vendo o exterior de cada um. Eu não conheço a dor mais profunda de cada um. Eu não posso dizer, não posso falar, você está passando por isso. Às vezes eu sei, tal pessoa está passando por isso porque ela me contou. Mas o íntimo é ela e Deus. O íntimo é você e Deus. E quem nós estamos sendo agora no secreto com Deus? O que a gente tem falado para Ele no secreto? Ele está te vendo aqui hoje. Igual no louvor antes de começar. Deus estava vendo você saindo da tua casa para vir para o culto. Você se trocando, tomando um banho. Se não tomou banho, não tem problema, gente. Eu entendo a correria. Chega em casa, toma um banho antes de dormir, tá bom? Mas assim, Deus, Ele vê o seu dia a dia. Ele vê desde o momento que você acorda, que você dorme. E quando você está dormindo, Ele está te vendo. Ele está cuidando de você. Amém? Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Para que vocês entendessem de uma vez por toda que Deus, Ele nos vê. Independentemente de qualquer coisa, Deus, Ele está te vendo. Independentemente, Deus, mas eu não canto bem. Deus, eu não sei fazer isso. Deus, eu não entendo o porquê daquilo. É Ele que faz, é Ele que capacita. Ele fala, é eu que vou te capacitar. Não é na tua força. Na tua força, eu estava até agora esperando a vaga de emprego. Mas quando eu descansei no Senhor, foi Ele que fez. E eu entendi isso para a minha vida. Não que durante a minha caminhada, nossa, sou perfeita. Meu Deus, né? Eu vou fazer tudo certinho, eu estou entendendo que Deus está me vendo, né? Que eu não vou ter falhas. Lógico que eu vou. Mas uma coisa, quando Deus, Ele chama Davi, Ele não chamou Davi porque ele era perfeito. Ele chamou Davi porque Ele sabia que Davi tinha falhas. Mas Ele conhecia o coração e o arrependimento de Davi. Porque uma vez o pastor pregou na célula, foi a primeira célula que eu fui. Tirando a que meu pai invadiu, a outra, na casa do pastor Giba, quando a gente começou lá, ele falou assim, Davi, ele pecava, mas ele pecava a 5 por hora e se arrependia a 100 km por hora. Então, a intensidade de arrependimento dele era muito maior do que o pecado dele. Então, Deus, Ele conhece as nossas falhas. Ele sabe que a gente vai errar. A única coisa que Ele pede, olha para mim, que eu vou te ajudar. Eu entreguei o meu filho naquela cruz para já perdoar os seus pecados. Ele já perdoou. Não foi à toa aquele sacrifício naquela cruz. E, gente, Ele suou sangue. Imagina a aflição de Jesus naquela cruz. Imagina o peso que estava de todos os nossos pecados. Às vezes a gente vai no mercado, quem mora em apartamento, a gente quer levar todas as sacolas de uma vez na mão. Porque a gente não quer voltar no carro. Ainda mais quando não tem elevador, né? E você tem que levar tudo. Imagina, a gente não aguenta. Fica com os dedos tudo roxo. Imagina Deus levando o pecado de cada um aqui. Era muita coisa. E Ele foi até o final. Porque Ele nos amou. Porque Ele queria que cada um tivesse aqui e entendesse o seu valor. Não busque o seu valor aonde as pessoas não te reconheçam. Busque o seu valor no Senhor. Amém? Para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Salmos.
139, 13. Salmos 139, 13. Diz assim, é algo que eu já estou falando para vocês, mas eu quero que vocês gravem, porque isso está na Bíblia. Não é algo que a Jéssica está falando da boca para fora, mas é o próprio Deus que fala para cada um aqui. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Então o Senhor me formou, cuidou do meu interior, antes mesmo de eu vir aqui para a terra. Antes mesmo de estar aqui, Deus ele já sonhou comigo. Ninguém aqui é um erro. Se você está com esse pensamento aqui, eu sou um erro, por que eu nasci? Eu sou um acidente. Independentemente da maneira que você veio ao mundo, independentemente de como que foi a relação para você estar aqui, você não é um acidente. Você não é um erro. Deus ele já te via antes mesmo de você nascer. Deus ele já te via antes mesmo de você vir aqui para a terra. Se você está aqui é porque você tem um propósito. Você tem um valor. Não é porque eu estou falando, é porque Jesus está falando. Deus, ele erra. Eu erro. Eu, Jéssica, erro. Sou cheia de defeitos. Mas Deus, ele está me vendo. E Deus, ele está vendo cada um de vocês. Independentemente das suas falhas, dos seus erros. Ele está te vendo. Então, de uma vez por todas, ninguém que está aqui é um erro. Ninguém que está aqui é um acidente. Deus, ele ama cada um da maneira que você é. E ele molda conforme ele quer. Mas você precisa deixar ele fazer isso. Você precisa deixar que ele tome conta da tua vida. Porque nas nossas forças, mais uma vez, a gente não consegue. A gente vai atrasando o que Deus tem para nós. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir, porque ele te ama. Amém? E, mais uma vez, o preço que você procura de reconhecimento em outras pessoas não chega ao preço que foi pago naquela cruz. Amém? Entenda isso, você é amado por Jesus. Ele te ama e ele te vê. Mesmo que seus pais, suas mães, mãe, amigo, primo, tio, tia, namorado te deixe, ele não vai te deixar. Amém? Ele te ama, ele te escolheu e ele te formou. Pode subir, banda. Amém? Vamos adorar o Senhor. Adore de todo o teu coração. Pede a Deus agora neste momento. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui, eu estou me quebrantando diante do Senhor. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode através da minha vida. Fala, Senhor, fala o que o Senhor quer. E Ele vai falar. Deixa Ele falar ao seu coração. Amém? Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Pode se colocar de pé, pessoal. Amém. Se sinta à vontade também.